Assim te diz o teu Senhor pela palavra. Porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra para fazê-la cumprir sobre a sua vinda. Porventura diria o Senhor e não cumpriria as suas promessas? Meus amigos, esse vídeo é em especial para você que recebeu de Deus uma promessa, recebeu de Deus um sonho, uma revelação, está passando por momentos difíceis sobre sua vida e não conseguem realmente, de maneira clara, enxergar o cumprimento dessas promessas que o próprio Deus fez sobre sua vida. Bom, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não é porque é feita uma promessa, ainda que seja da parte de Deus, que vai ser fácil de isso se realizar sobre sua vida. Porque no vídeo anterior eu disse que o sonho, uma revelação, uma visão, qualquer coisa que Deus te mostre, principalmente um sonho que a gente costumava dizer que sonhar não custa nada, isso de fato é uma mentira, porque existe um custo, existe uma dificuldade que se precisa enfrentar para alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Por que muitas pessoas desistem das promessas que Deus fez sobre sua vida? Porque elas, quando recebem a promessa, acreditam de imediato que vai se cumprir rapidamente, que não vão passar por períodos difíceis, que não vão passar por algumas etapas até que se cumpra esta promessa. Mas a verdade é que, biblicamente, nós olhando pela palavra, nós entendemos que todo mundo que recebeu uma profecia, que recebeu uma promessa, uma visão, passou por momentos difíceis. Perceba que agora me veio à memória quando Davi recebe aquela profecia de que ele iria assumir a liderança em Israel. Davi passa por um processo em oculto, lá escondido, cuidando das ovelhas do seu pai, fazendo aquilo que muitos não queriam fazer. Mas observe que mesmo Davi, lá no secreto, no escondido, ele já cumpria um papel fundamental, que era zelar pelas ovelhas de seu pai. Então observe que Davi tem as características realmente de um rei, de uma pessoa que entendia que se foi colocado para fazer tal coisa, vou fazer com tal zelo. Observe que muitos que receberam a profecia, que receberam a revelação, o sonho, a visão, passaram pelas etapas. Então entenda uma coisa, ainda que você receba a promessa do Senhor, ainda que você receba um sonho da parte de Deus, existe o processo e as consequências daquilo que o Senhor te prometeu. Voltemos agora a José. Quando José recebe o sonho de Deus, observe que sobre ele veio algumas consequências, tais como a ira dos seus irmãos se levantar ainda mais quando ele fala concernente ao que ele sonhou. Observe que os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os seus irmãos rejeitam a José, porque de fato não queriam que José estivesse no meio deles, porque todas as vezes eles se lembravam do sonho que José tinha. E eu acredito que no seu íntimo José entendeu uma coisa: ora, eu recebi este sonho, contei, e aí os seus irmãos interpretam o seguinte: ele que chegou agora vai reinar sobre nós, vamos ter que se dobrar sobre ele. Então perceba a terceira coisa que acontece: os seus irmãos intentam mal contra José, levando ele, jogando no poço, e o intuito era o pior possível
Mas não havendo esta possibilidade de acontecer, porque havia uma promessa, mas observe que existem as consequências dentro de uma promessa. Até que ela se cumpra, você vai passar por alguns processos. E é isso que eu quero te dizer. José é vendido, José cumpre tudo que tinha que ser feito para, depois de um longo período, receber a promessa de Deus. Eu quero te dizer uma coisa muito importante agora. Você recebeu uma promessa, mas tudo vai depender de como você vai se comportar mediante a esta promessa. Tudo vai depender da sua atitude. Você terá atitude de vitorioso ou de um derrotado? Você vai preferir escolher a estratégia mais fácil, que é desistir no meio do caminho, ou você de fato vai adiante para poder receber a promessa de Deus? Observe que tudo na vida existe um tempo pré-determinado para que se cumpra tudo o que o Senhor prometeu. Porque assim te diz o Senhor: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir sob a sua vida. Porventura, diria o Senhor e não cumpriria. Então entenda uma coisa: o que depender da parte de Deus já está pronto para que você receba a promessa de Deus. Mas tudo vai depender de como você vai se comportar mediante a todas essas dificuldades que estão se apresentando sobre sua vida. Porque se você ter atitudes que vão realmente te fazer ultrapassar as barreiras e os limites impostos pelas vidas, pelas dificuldades que rodeiam a você, certamente você vai receber a promessa. Mas se você tiver uma atitude de alguém que escolhe desistir ao invés de enfrentar as dificuldades, você nunca verá o cumprimento dessas promessas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você, olha, se inscreva, ative o sino de notificação para novos vídeos, para todos os vídeos que nós formos postar. Comente o que você achou desta palavra, comente se você recebeu uma promessa, se desistiu ou se está ainda persistindo. Deixa o like, compartilhe este vídeo, porque todos os dias, 5 horas da tarde, estamos postando um vídeo para você. Deus abençoe. E assim te diz o Senhor, Ele vela pela palavra e vai fazer cumpri-la sobre a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.